em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, que a graça e a força do Espírito Santo, através da intercessão da Santíssima Virgem Maria, abra os nossos corações, para que cada um de nós possa compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar no início desta tarde. Na primeira leitura de hoje é maravilhosa, porque o profeta faz uma denúncia muito importante, o culto à externalidade. Aos grandes cultos e às grandes solenidades, que muitas vezes estão cheios de si mesmos e vazio de Deus. Não celebramos para nós, nem celebramos para nos engrandecer, mas celebramos para reconhecer a grandiosidade e o amor de Deus que Ele tem por nós. Portanto, antes de viver qualquer tipo de externalidade, a nossa vida deve ser uma expressão da fé que nós celebramos. Aí começa a ter tudo sentido. Eu não faço nada e eu não vivo por mim mesmo, mas eu faço e vivo por Deus. E a partir do momento que eu vou vivendo a minha fé, a externalidade vai acontecendo de uma maneira natural. O profeta quer dizer de uma maneira muito simples: olhe, é preciso fazer para agradar a Deus, e não fazer em beleza para agradar os olhos do homem. Isso que o profeta quer nos dizer. No evangelho de hoje é maravilhoso, porque o evangelho tem tudo a ver com Nossa Senhora. O evangelho de hoje mostra que, olhe, aquele que não colocar Deus em primeiro lugar não é digno de Deus. Aquele que não esvaziar-se de si mesmo e deixar que a palavra de Deus encontre lugar na sua vida, não é digno de Deus. E é interessante que o evangelista Mateus, ele coloca algo muito importante, porque, por exemplo, para nós deste mundo, tudo é importante, ou pelo menos as coisas que nos cercam e que nós valorizamos é importante. Mas quando se trata da família, ela é mais importante que nós temos. E está bem que assim seja, pelo valor que é próprio da família. Por isso, o profeta utiliza essa comparação da família para dizer: olhe, mesmo a sua família sendo o seu grande amor, ela não é sua por si mesmo. Ela só é sua porque Deus lhe deu. Portanto, é Ele quem deve estar em primeiro lugar. Porque tudo que você tem, se você tem uma família maravilhosa, filhos maravilhosos, marido maravilhosos, irmãos maravilhosos, tio maravilhosos, tudo isso é obra e graça de Deus. Portanto, é Ele o primeiro lugar, porque é Ele quem nos dá tudo necessário para manter a estrutura que nós temos. Por isso, o profeta utiliza, o evangelista utiliza essa linguagem da família para mostrar: é preciso colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E se nós olharmos para a vida de Nossa Senhora, quem é Maria na história da igreja? Nós podemos ver, Maria era uma jovem que ela tinha sonhos como qualquer outra jovem no início do seu matrimônio. O sonho de constituir família, o sonho de ser mãe. Maria abriu mão de toda a sua vida, de todos os seus sonhos, para aceitar um projeto muito maior, o projeto de Deus.
Portanto, Maria colocou Deus acima de todas as suas necessidades e vontades. Por isso, nós olhamos para Nossa Senhora de uma maneira muito clara e objetiva, como aquela que fez a vontade de Deus e colocou Deus em primeiro lugar. Por isso, ela continua sendo o protótipo e o modelo da vida cristã. Ah, se todos os homens e mulheres do mundo fossem como Maria, virtuosos e obedientes à palavra de Deus. Não nos reunimos em torno de Maria por ela mesma, mas nos reunimos por aquilo que ela pode ser para nós. Um modelo daquela que colocou Deus em primeiro lugar, daquela que confiou em Deus, daquela que entregou a sua vida, mesmo sem saber o que ia acontecer, mas confiou plenamente na graça de Deus, deixou todos os seus projetos de maneira pessoal para abraçar um projeto muito maior, o projeto de salvação. No dia 13 de julho do ano de 1917, as crianças voltaram para a cova da Iria e ainda eles não sabiam quem era Maria. Eles só viram a senhora brilhante como o sol, pediu para que a gente retornasse. E aí, quando foi no dia 13, Lúcia com 10 anos, Francisco e Jacinta com 7 e 8 anos, então Lúcia faz uma pergunta muito bonita nesse dia. Senhora, a multidão já estava reunida e ela dizia assim: Senhora, não sabemos quem sois vós, mas o povo precisa de um milagre para acreditar. Então, a senhora, ela diz, num relato diz, a senhora tão bela quanto o sol, disse assim: diga para o povo que em 13 de outubro o milagre vai acontecer, o grande milagre do sol. E então, ela continua fazendo a revelação e diz: a igreja vai passar por muito sofrimento, a Rússia está caindo em erro, mas só uma coisa pode salvar o mundo e a guerra que está acontecendo: rezai o Santo Rosário. O Santo Rosário é a arma mais potente que nós temos contra o inimigo. Nossa Senhora continua a nos pedir. Nós estamos basicamente em guerra. O mundo está basicamente em guerra de novo. Por isso, não cansem de rezar o Santo Terço. Não cansem de rezar o Santo Rosário. Porque o Santo Rosário é uma arma contra o inimigo. O inimigo se alastra no mundo e nós precisamos combater a partir da nossa vida de oração. Queridos irmãos e irmãs, rezai o Santo Terço diariamente. Pedi a Nossa Senhora a proteção. Pedi a Nossa Senhora para que livre os sofrimentos deste mundo. E aí, no final da aparição de 1917, do 13 de julho, depois ela só volta a aparecer em 19 de agosto, ela diz para os meninos: olhe, fazei penitência para que os pecadores sejam salvos. Porque neste dia, do dia 13 de julho de 1917, aconteceu algo que irmã Lúcia disse que foi terrível. Disse que as crianças estavam à frente de Nossa Senhora e elas tiveram a primeira visão do inferno. E disse que na visão do inferno, muitos demônios e muitas almas de forma humana estavam sendo consumidas. Então, ela diz: rezai para que os pecadores se convertam para não irem para o inferno. O Santo Terço e a oração do Rosário têm esta capacidade de nos livrar, de nos salvar e nos colocar para Deus. Que esta Eucaristia nos faça ter um coração como a Virgem Maria, abertos à graça de Deus e nos livre de todos os males e todos os perigos. Que esta Eucaristia nos coloque Maria como aquele modelo que pode nos livrar de todos os males.
um modelo de um coração que acolhe a palavra de Deus, um modelo do coração que coloca Deus em primeiro lugar, porque reconhece que tudo que nós somos, que tudo que nós temos, só somos e temos por obra e graça de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com o pão e com o vinho apresentemos a Deus as nossas oferendas, cantando.